Prometeram tudo e não entregaram nada. Olá, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. No vídeo de hoje, aproveitando a polêmica da base da Virgínia Fonseca, para você que não usou a internet na última semana, ou para você que está no futuro e que ainda não sabe ou não soube do que aconteceu, a Virgínia Fonseca, que é uma influencer muito conhecida pelo TikTok, faz dança, e o que acontece? Ela lançou uma base de uma linha de maquiagem. E ela promete nessa linha de maquiagem dela que seria a melhor base nacional e que se compararia a uma base importada. Isso por si só já causou uma polêmica em si, mas outras polêmicas surgiram também desde a constituição do produto. A base pertence ao WePink, que leva a assinatura da Virgínia, eu acredito que leva. Então acabou que a internet caiu matando por causa das contradições ali e que fala muito também sobre o consumo, né, que faz a gente refletir. E aproveitando, assim, fugindo um pouco desse assunto, mas aproveitando, eu quis trazer aqui livros polêmicos também, livros que decepcionaram de alguma forma. E assim, são baseados, né, essa lista, esses livros são baseados no que eu considerei de experiência própria, no que eu acho. Então pode ser que signifique outra vertente para você, pode ser que funcionou para você, mas para mim não deu muito certo. E eu já vou começar com o primeiro livro, que vai ser polêmico também, que é Pessoas Normais, da Sally Rooney. O que acontece com esse livro? A construção dele é interessante, é uma escrita experimental. A autora ali promete, né? Muitas pessoas gostam disso porque ela traz voz ali, ela consegue trazer elementos de uma geração. E, para mim, o que aconteceu? Decepcionou muito. Por quê? A escrita em si é interessante, mas faltou algo mais para mim. E o ponto principal, no final das contas, é sobre um relacionamento, né? A gente tem aqui a Marianne e o Connell. São duas pessoas altamente necessitadas ali de diálogo, não só entre elas, como o relacionamento, mas também com as outras pessoas. E o ponto aqui que mais me incomodou foi o fato da Marianne, que é uma pessoa cheia de questões, uma pessoa que passou por abusos de diversas formas, em família, na escola, inclusive nesse relacionamento que ela começa a relacionar com Connell. Só que aqui é pintado, é posto como que todos os problemas dela se resolveriam caso o relacionamento com o Connell desse certo, caso houvesse diálogo entre os dois. Só que assim, o problema está muito mais profundo, isso envolve muitas outras coisas. Parece que foi meio que romantizado de alguma forma esse relacionamento e essa figura masculina ser ali a pessoa que vai resolver os problemas da Marianne, e não é, sabe? Então isso me incomodou muito, a forma como que o livro vai caminhando, vai seguindo para esse fechamento, assim. Eu entendo que tem muita coisa que o livro traz aqui, realmente, muita coisa importante, muitas reflexões, tanto do comportamento de um quanto do comportamento do outro, mas assim, essa ressalva me trouxe assim um incômodo muito grande, porque tem uma coisa que chama solitude. A pessoa, ela não necessariamente precisa de um outro relacionamento para estar bem, né? E basicamente há pessoas que precisam de estar em um relacionamento e ir para outro para se firmar, né? Só que aqui é muito mais específico, porque ela basicamente é uma pessoa que sofre abusos a vida inteira, acaba nesse relacionamento que é tóxico também, não necessariamente porque o Connell ali coloque ela numa posição difícil de forma pensada. Não, necessariamente não é isso, mas é porque ele também precisa de ajuda. São pessoas que basicamente precisam de acompanhamento psicológico de alguma forma. Isso é muito sério. E o livro é interessante nesse aspecto, para mostrar para as pessoas que tá tudo bem procurar terapia, tá tudo bem seguir ali uma rede de apoio, conversar com o outro, externalizar o que está dentro de si, para lidar melhor com a vida, né? Isso é fato. Só que o peso que deu a esse relacionamento, e como a Marianne precisa do Connell para ser feliz, sabe? Por mais que eles se gostem, mas isso não funcionou para mim, não gostei, e isso me decepcionou bastante. Eu esperava muito mais dessa leitura. Fala pra mim, como que foi pra você, o que você achou? É lógico que tem vozes aqui que são correspondidas, são pensamentos que perpassam a cabeça da gente em algum momento da vida, lembrando que eles estão saindo do colégio, indo pra faculdade, então são dois momentos assim decisivos da vida, e tem todos os medos ali, anseios que são bem retratados aqui nessa nossa contemporaneidade. O livro acontece na Irlanda também, isso é importante pra dar esse retrato, esse escopo assim. Mas assim, não funcionou pra mim. Não sei se é uma leitura que eu faria de novo. Eu marquei bastante, olha. O próximo livro também
Foi uma leitura que eu procurava fazer uma leitura diferente. Eu encaixei em janeiro de 2022. E a escrita em si eu achei interessante, é um thriller, eu achei interessante como se deu, como que as coisas se ligavam, mas o desfecho pra mim não deu certo. Que é Verity, não sei como pronuncia, da Colleen Hoover. Foi a primeira leitura dela, não sei se eu quero ler mais dela. Comenta aí se você já leu, o que você já leu, o que você me recomendaria ler. E assim, é interessante, o livro traz elementos, te prende, faz você ficar ali preso na narrativa, mas a construção masculina aqui também foi algo que me incomodou, acho que me deu esse desconforto e acabou me decepcionando também. Aqui nós temos essa escritora que tem um passado ali, que vem à tona na medida que ela fica doente, fica acamada, e o marido contrata uma ghostwriter, sabe? Uma espécie de ghostwriter, alguém ali que vai pegar, não necessariamente seja uma ghostwriter, porque essa funcionária que foi contratada, ela vai pegar o que foi escrito por essa autora que agora está acamada, ela vem de best-sellers, ela é muito conhecida, ela vai reunir ali tudo que a autora escreveu, agrupar para lançar um livro. Então ela é convidada a ficar uns dias nessa casa com a presença da esposa, do marido e do seu filho. Então ela acha um diário escondido, perdido dessa esposa que vai trazendo coisas assim muito pesadas sobre atitudes dessa esposa. A gente vai conhecendo sobre a esposa, conhecendo sobre o marido, e a coisa vai chegando a esse nível assim, e a gente vai vendo situações bem controversas em relação a atitudes dessa escritora, né, que está acamada. Mas o final para mim não funcionou, a forma com que foi construído e com que se deu, o plot em si, tipo, não deu certo para mim. Foi um livro assim que no decorrer da leitura foi até agradável a leitura, foi interessante. Tem gatilho também, o outro também, inclusive, pessoas normais, tem gatilho de gatilho, é muito gatilho sobre gatilho aqui, então é uma leitura que precisa ser falado sobre isso, precisa ter isso em mente na hora que for ler. E esse livro aqui também me deixou a desejar nesse sentido de o plot não funcionou pra mim, não gostei, assim, não deu. E o próximo também, ele inclusive é uma sequência que Coloque um Vigia. Esse livro aqui, ele é a continuação de O Sol é para Todos. O Sol é para Todos é um livro maravilhoso pela protagonista Scott, que fala ali a visão dela própria sobre ao redor dela ali, ela vive nos Estados Unidos, a segregação racial, é bem interessante. Esse aqui são anos após os acontecimentos do primeiro livro, que ela retoma a cidade em que ela morava, com a família, com o pai, o Arix, advogado, que era uma pessoa muito benquista ali na cidade, e ela começa a ver os podres da família dela e os podres dessa cidade. Só que assim, não funcionou. E tem uma coisa que já fica muito marcada no primeiro livro, que eu falava assim, gente, isso tá muito bom, tem algum problema aí. E realmente esse problema é mostrado aqui nesse livro. Problema no sentido de algo que não batia, de comportamento ali, que não estava muito encaixando. Mas que no primeiro livro, se você ficar só no primeiro livro, tá ótimo, fechadinho. Agora, se você vir aqui e ler esse segundo livro, você vai entender o que eu tô falando. Quem já leu já sabe. E assim, é um livro que não entrega, é um livro que não consegue fazer uma relação muito bem feita entre os personagens. A gente revê muitos personagens, como a gente volta a essa cidade, há uma sequência na história deles e a gente vê quão ruins eles são. E quão obscuro é esse passado da cidade, esse presente também. Só que, assim, é uma escrita muito diferente da primeira. Parece que foi muito fragmentada. Parece que foram pegos elementos assim, escritos da autora encaixando aqui. Se não me engano, a Harper Lee, nessa época, quando foi escrito... Quando foi organizado esse livro, ela não estava bem de saúde, a família e a editora ali resolveram reorganizar o livro e lançar, talvez seja por isso também, mas o ponto que mais me incomodou mesmo foi essa continuidade no sentido de não fechar muito bem. Tem um fechamento aqui, traz elementos e mostra uma verdade escondida, isso é interessante, mas a Scott mesmo e os outros personagens não conversam muito bem. É um livro que deixou a desejar mesmo nessa narrativa, é um livro que
se eu tivesse parado no primeiro, O Sol é para Todos, e ficado por lá, nesse universo, até aquele momento, teria sido perfeito. Então a gente já tem decepções aqui. As decepções em si, com os personagens, pra mim, foi algo que eu já esperava em algum sentido, então não me impactou muito, mas a própria escrita mesmo, pra mim, assim, não funcionou muito. Outro também é, nada mais nada menos, que O Orfanato da Senhora Peregrine. Esse livro, quando li, eu esperava toda uma atmosfera muito própria, eu não sei se vocês conhecem ou quem já leu, porque ele traz, inclusive, muitas fotografias, né, que foram fotografias reais, olha só, que traz toda uma atmosfera, a história em si traz um elemento mágico, traz um elemento também melancólico até, sabe, um elemento bem misterioso, assim, desse orfanato, só que ficou muito superficial, não aprofundou pra mim, olha isso, sabe, os personagens em si, a trama, a continuação, né, que eu fui lendo também, deixou muito a desejar, e assim, não sei como que foi pra você, e eu fiquei empolgado por causa do filme, né, na época ia sair um filme do Del Toro, e eu amo o Del Toro, então toda a atmosfera ali que o diretor comumente faz, isso já me chamava muita atenção, mas assim, não deu certo. E o último é um livro também que até as pessoas aqui no BookTube, de forma geral, a gente não vai falar muito não. Nunca vê numa lista de recomendação, a não ser, eu acredito eu, que numa lista como essa, de decepção, que é Território Lovecraft. Ele é do Matt Ruff, ele inclusive ganhou uma série da HBO, né, que eu não vi. Mas o que acontece? Esse livro é uma certa sátira ao próprio Lovecraft, que o H.P. Lovecraft, né, esse autor, esse escritor de histórias científicas, ficção científica, ele era muito preconceituoso, racista. Então esse livro usa isso como elemento aqui para fazer uma espécie de história que satirize isso, que use os elementos que o H.P. Lovecraft escrevia para trazer uma trama voltada ali com personagens não brancos, né, com personagens pretos, trazendo em pauta o racismo, trazendo em pauta a América ali no momento em que ela estava também de segregação racial. Então é bem interessante isso. Só que o livro é dividido em capítulos. Os capítulos basicamente são contos, como se fossem contos separados um do outro, apesar de que comunicam. Elementos ali entre si comunicam. E você vai passando o livro e sente uma falta de profundidade e sente uma falta de carisma mesmo entre os personagens, entre o próprio vilão aqui. É muito raso, sabe? Você não vê uma profundidade muito grande. E é interessante até a história em alguns pontos, mas você fica querendo mais, sabe? Você fica querendo mais. Foi um livro que eu li, assim, me prendeu de uma certa forma, mas não fluía, não tava... não foi aquilo tudo que eu imaginava também. Mas esse elemento de fazer essa sátira é interessante até, só que não foi. A gente tem uma sociedade secreta aqui, e a forma com que a sociedade secreta é construída também é muito rasa, foi muito rasa pra mim, assim. Não me deixou com aquele sentimento de, nossa, uma coisa muito ruim tá acontecendo, muita coisa muito ruim vai acontecer. E é por isso que ele tá aqui, sabe? Mas foram leituras que, de uma forma ou de outra, trouxeram alguns elementos interessantes, só que deixaram a desejar mesmo. Não é só sobre expectativas criadas, que a gente geralmente cria expectativas sobre, mas foram coisas que me incomodaram mesmo. Pessoas normais, por exemplo, eu fiquei lendo e pensando, gente, por que esse livro não está funcionando comigo? Será que o problema sou eu? Pode ser. Mas eu acho que esse ponto mesmo que eu trouxe foi o elemento que mais me incomodou, sim. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Fala aí sobre livros que decepcionaram vocês também, ou sobre o que você concorda ou não concorda com o que eu trouxe, e tá tudo certo, gente. Vamos concordar e discordar, né? E muito obrigado a você que tem acompanhado. Um abraço. Não esqueça de deixar o like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.